Nós do PT decidimos substituir o BOPE pelo Grupo de Acolhimento Poético. Eles sobem o morro recitando poesia para os criminosos. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar, tranquila igual as flores. Senhores, lembrem-se, de acordo com o governo, ao abordar o traficante, olhem nos olhos dele e perguntem se ele está emocionalmente pronto para ser preso. Irmão, você está emocionalmente preparado para essa prisão? Não tô pronto ainda não, chefia. Tudo bem, irmão. Volta amanhã, então. Senhores, de acordo com o governo petista, a partir de agora, só munição ecológica, balas biodegradáveis e gás lacrimogênio vegano, beleza? Valeu pela inclusão, irmão. O comando agradece. Motivo do crime? Sistema opressor, senhor. Tá liberado, então. É causa social. Vai com Deus, guerreiro. E cuidado pra não se machucar com o sistema. Porque combater o crime também é sobre representatividade, lhes apresento o novo uniforme do BOPE. É o BOPE do amor! O novo sigilo do governo Lula agora navega de iate pelo Pará. O Iana 3 foi alugado para garantir o conforto de Lula e Janja e, adivinha, virou segredo de Estado. O mesmo Lula que se diz o pai dos pobres. Ninguém sabe quanto custou, nem o tamanho da gastança com esse passeio bancado com o nosso dinheiro. Mas a verdade é uma só: luxo e hipocrisia estão velejando juntos nesse governo. E depois dessa, segura o que vem a seguir. Rodrigo Constantino comenta a interferência do ministro Alexandre de Moraes nas ações da polícia no Rio de Janeiro, uma situação que escancara até onde vai o abuso de poder. E logo depois, o ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, deu uma aula no UOL. Falou na lata, sem rodeio, desmontando a narrativa da mídia militante de esquerda e mostrando o que a grande imprensa tenta esconder. Então fica por aqui, porque essa sequência está imperdível. Esses dias nós vimos o ministro Alexandre de Moraes bancando o governador do estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos uma espécie de secretário de segurança. Eu, como carioca, fiquei muito ofendido com a imagem. Acho que o governador Cláudio Castro marcou um gol ao não recebê-lo no Palácio do Guanabara, mas teria sido um golaço se nem tivesse recebido o ministro Alexandre de Moraes, que não tem legitimidade para dar pitacos com aquela ADPF 635, que ele sequer devia ser o relator, e estava ele lá nas imagens, andando ao lado do governador, fazendo cara de aprovação ou não diante de painéis eletrônicos. Isso tudo é muito aviltante, muito humilhante para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um governador eleito, e quem cuida da política de segurança pública, graças a Deus, não é o STF, ou não deveria ser. Então, vai acumulando os cargos, mas na prática o que importa mesmo é o poder que ele tem e que parece, sem freio, porque quem poderia colocar freio, que é o Senado, está dormindo no ponto. A verdadeira vítima disso é o morador do Alemão, que está lá cercado por barricadas, que não tem direito a receber um SAMU, a chegar de Uber na sua casa. Temos a opção de fingir que isso não está acontecendo. Agora, verdadeiramente, uma operação policial onde você tem tanta letalidade, onde morre tanta gente, tem que ser discutido, debatido, mas é importante entender que a gente vive no Rio de Janeiro um cenário que não é de bandido e polícia. O que acontece no Rio de Janeiro a gente chama de conflito armado não internacional. Ele tem longa duração, ele tem ocupação territorial permanente pela facção, ele tem capacidade de combate intensa, ele afronta o governo estadual. Isso no mundo todo não é situação de banditismo, isso no mundo todo é guerra civil. No Brasil, a gente trata como situação de banditismo, e se for consenso da sociedade continuar tratando assim, a gente aplaude, porque é isso mesmo, a sociedade fez a opção. Mas o que acontece no Rio de Janeiro é muito similar ao que acontece em Burkina Faso hoje, na Nigéria, o que aconteceu em Alepo, na Síria, E, verdadeiramente, as forças estaduais perderam a capacidade de sobrepujar essas facções. Se nós pensássemos uma lógica de infantaria de guerra, quando uma posição é ocupada em guerra, repito, em guerra, você utiliza 4 homens a mais do que a força opositora. Então a infantaria avança sempre com vantagem de 4 vezes. Então, para tomar o alemão, na tentativa de prender o Doca, a polícia deveria dispor de no mínimo 3, 4 mil, 5 mil homens, E o Estado perdeu a capacidade, ele não consegue mobilizar isso. E é o que é o cenário do Rio de Janeiro. O Meirovitch, ele fez um comentário sobre a DPF 635, e eu preciso corrigir isso porque as pessoas nos assistiram. Ele diz que a DPF 635 surge de uma chacina. Não foi. Foi de uma tragédia. A morte de um jovem, de um menino, em Niterói durante a pandemia. Uma operação da Polícia Civil, acompanhada pelo Ministério Público Estadual, pelo GAECO, e também pela Polícia Federal, a Polícia da União. Essa operação de dia resultou numa bala perdida, e um menino que estava em casa, uma vítima, uma verdadeira tragédia, morreu com uma bala perdida. Isso provocou a DPF 635, Então é diferente do que o Meirovitch disse aqui para a gente anteriormente, que foi em função de uma chacina. Ele certamente desconhece essa informação, como ele desconhece também que o Doca ia invadir o Morro da Quitanda de novo, hoje ou amanhã, Então mais pessoas inocentes morreriam no Morro da Quitanda. Mas, repito, é de alta complexidade, é muito difícil.
você menciona uma situação de conflagração, né, que é real. E não se pode, assim como você disse, não se pode fingir que o DOCA não existe. Agora, a história mostra que houve outros DOCAs, né? O DOCA de ontem era o E, o de anteontem era o Escadinha, já houve o DOCA Marcinho VP, que está em cana aí, né? Já houve o DOCA Fernandinho Beiramar, e a sensação que as pessoas têm é de que as polícias do Rio, nesse confronto que já se tornou crônico, né, enxuga gelo. Então o que eu queria lhe perguntar é se a estratégia não está esgotada. Nós tivemos agora um embate de uma força-tarefa que reuniu autoridades de 8 estados e também do governo federal, uma operação contra o PCC em São Paulo. Não mataram ninguém, não deram um tiro, fizeram um cerco financeiro ao PCC, bloquearam investimentos do PCC, a Receita Federal impôs autuações pesadas, mais de 8 bilhões de reais, a empresas que lavam o dinheiro do PCC. O que eu queria lhe perguntar é se não está faltando planejamento e colaboração, se não tem politicagem nesse meio, se a fórmula de enxugar gelo não está esgotada. Josias, lá atrás, quando eu participei daquele documentário do João Salles, da Cátia Lund, Notícias de uma Guerra Particular, eu tinha 24 anos de idade, eu era capitão do BOP, eu já dizia que a gente estava enxugando gelo, né? Que só a polícia não resolve, que as operações policiais desacompanhadas de outras ações são absolutamente equivocadas, né? Por exemplo, não ocupar o Complexo do Alemão hoje com uma força policial ou então uma força militar é um grande equívoco. Existe uma ideia de reviver uma UPP, né? A UPP falhou em função de várias questões, aí, de muitas variáveis. Mas hoje, já que você está lá no Alemão hoje, que você retirou 75 fuzis, prendeu 80 bandidos, né? Seria um momento oportuno, quem sabe, do governo federal, apoiar um processo de ocupação territorial efetivo. Por quê, Josias? Quando, no governo Dilma, o exército brasileiro ocupou o Alemão por 19 meses, nós ficamos 19 meses sem nenhum homicídio no Complexo do Alemão. Não é possível que alguém ache isso ruim. Tá? Você reduzir a zero o número de homicídios naquela localidade, não é possível que alguém discorde disso. Então, quem sabe, uma boa colaboração do governo federal hoje, a cessão de efetivos, para ocupação do Complexo do Alemão. Repito, Josias, é difícil mesmo. E sobre a operação da Polícia Federal lá contra o PCC, em São Paulo, o PCC continua existindo, viu, Josias? O PCC continua existindo, continua dominando o território. Eu acho que não é um case de êxito, como você está sugerindo, não, tá? Assim, e a outra questão, não dá para comparar o combate ao crime financeiro com a recuperação de território. É um devaneio você achar que uma operação para pegar uma fintech na Faria Lima seja igual a uma operação para prender o DOCA num gueto com 200, 300, 400 fuzis, sabe? Isso é uma piada, talvez. E mais uma questão, Josias. Ontem eu acompanhei atento à coletiva do ministro Lewandowski. Muito atento. Peço que você assista novamente. Lewandowski foi ministro do STF. Hoje é ministro da Justiça. Ele disse de forma contundente que a obrigação é do governo do Estado. Eu peço que você veja de novo. Existe um artigo na Constituição Federal, artigo 144, que diz dever do Estado, obrigação de todos. Parece que nenhum jornalista ontem na coletiva conhecia o artigo 144. Eu peço também que você analise hoje o combate ao tráfico no Canadá, onde tem províncias, né? Nos Estados Unidos, onde tem estados, na Argentina, onde tem províncias, na Colômbia, onde tem províncias. No mundo todo, Josias, combate ao tráfico compete à União. Infelizmente, no Brasil, isso está muito solto, a ponto do ministro da Justiça desconhecer o artigo 144. Né? Eu sei que ele se equivocou, eu sei que pode ser que ele faça uma correção eventual, mas estados da federação, seja Rio de Janeiro, seja Bahia com Jerônimo, seja Ceará com Eumano, seja Rio de Janeiro com Cláudio Castro, não possuem mais a capacidade de sobrepor essas facções no que se refere ao domínio territorial. Porque vender maconha e cocaína, ninguém quer fazer isso mais, Josias. Eles querem dominar o território para poder cobrar taxas. O Comando Vermelho, Josias, há 30 dias, matou um jovem em Fortaleza, você pode buscar no Google aí. Esse jovem, ele se nega a pagar R$1.000 para o Comando Vermelho para poder vender o churrasco dele na periferia. Essa é a nova lógica do crime no Brasil. O crime no Brasil não é como o presidente Lula sugere, culpa do viciado em maconha que financia o traficante. Isso já foi. Lá atrás, Capitão Nascimento falava isso, tropa de elite, né? Lá há 20 anos, o culpado disso aqui é você, né? Na verdade, o bandido não quer saber de maconha e cocaína. Isso representa 15% da facção. O bandido quer o território para explorar qualquer atividade econômica, para impor suas leis, para afetar a soberania nacional. Essa realidade é a verdadeira. Agora, se o Estado vai lá prender o DOCA e mata 60 pessoas, eu acho realmente uma tragédia, porque o Estado deveria efetivamente ocupar aquela região para sempre.
você menciona, e é um fato, nós estamos vivendo essa realidade há algum tempo, né? A necessidade de reconquistar territórios. No Rio de Janeiro, essa realidade é muito presente, né? Agora, o que eu me pergunto, e daí você próprio dizer, não, estamos enxugando gelo. Então, nisso nós concordamos. O que eu me pergunto é, dentro dessa linha que você menciona, a responsabilidade do governo federal, se não deveria haver algo mais, porque isso daí, se vão continuar enxugando gelo, não vai resolver o problema. E aí eu lhe pergunto, afora a necessidade de conquistar o território, será que o cérebro do Comando Vermelho, o que negocia as armas, o que traz as armas do exterior, o que expande os negócios para além das fronteiras do Brasil, será que esse cérebro, essa inteligência, que deve ser poliglota, está morando de fato no morro? Será que ela não está, que este cérebro do Comando Vermelho não está numa cobertura na Zona Sul? Será que não é o caso de fazer... É evidente que o problema não está resolvido, como você menciona, o cerco que se fez ao PCC é parte ínfima do trabalho que precisa ser feito. Agora, será que essa colaboração, que é preciso que se estabeleça entre Estado e governo federal, ela não precisa oferecer à sociedade algo diferente do que vem sendo realizado? Eu tenho absoluta certeza, Josias, tenho absoluta certeza. Eu só peço que você reveja todas as entrevistas do Lewandowski nos últimos 2 anos. Ele nunca falou sobre barricada em nenhuma entrevista. É como se não existissem as barricadas, né? E você sabe que a Universidade Federal Fluminense, o GENI, lá do Daniel Irata, fez uma pesquisa muito bacana, dizendo que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem hoje subjugados a essas barricadas, né? Vivem atrás das barricadas, né? Pouca gente sabe, a ação mais efetiva da Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje, do BOP, por exemplo, é retirar 90 toneladas de barricada por semana, né? E quando você retira a barricada, Josias, o morador te oferece água e diz para você, essa barricada estava aqui há 2 anos, muito obrigado, você resgatou a minha dignidade. Eu acho que pouca gente conhece isso, viu? Porque eu nunca vi Lewandowski falando sobre barricada. Eu nunca vi Lewandowski falando sobre ocupação territorial. Você falou para mim agora sobre a questão do Comando Vermelho poliglota importando armas. Mas se você lembrar bem, há menos de um ano, e eu participei de um debate com vocês aqui no UOL, há menos de um ano, o Dino disse que as armas vinham dos CACs, dos colecionadores, né? Abasteciam as facções de armas. Ele disse isso efetivamente. E ontem os fuzis apreendidos eram fuzis AK-47 ou fuzis Colt, que não são fuzis de colecionadores. Então parece que existe um desentendimento, uma pouca compreensão efetivamente do que está acontecendo no Brasil, por parte do presidente da República, por parte do Lewandowski, por parte do jornalismo, por parte da sociedade, né? E a opção qual é? Buscar o DOCA onde e quando? Ou deixar o DOCA lá. Lembra, Josias, que o Pastrana, na Colômbia, na década de 90, resolveu fazer um acordo de paz com as Farc. E ele cedeu um território gigante lá da Colômbia, né? As Farc, né? Depois as Farc não honraram o compromisso, invadiram outras províncias, né? E o Álvaro Uribe teve que voltar atrás. Se for opção da sociedade brasileira entregar esse território aos bandidos, no consenso do Brasil, olha, o território pertence a eles. Ok, a gente vai respeitar essa decisão da sociedade. No entanto, Josias, eu acho bom lembrar que o Cláudio Castro foi o candidato a governador mais votado no Complexo do Alemão. Isso é muito importante. Será que a vontade do morador do Alemão é continuar subjugado pelo Comando Vermelho? Eu tenho absoluta certeza que essas operações são traumáticas, são horríveis, o morador sofre muito. Mas pior que a operação policial é você ser refém de uma facção ad eterno e o governo federal não reconhecer isso e a imprensa fingir que isso não existe. Porque durante anos e anos, ninguém falou sobre o fenômeno das barricadas no Brasil. Eventualmente um jornalista contou essa história. Ninguém fala hoje, Josias, ninguém fala hoje sobre o êxodo urbano de guerra provocado na periferia de Fortaleza. São centenas de famílias expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho para que o Comando Vermelho cobre um aluguel das pessoas, sabe? Você pode procurar, se colegas nossos de jornalismo, pessoas que a gente admira muito, se interessam por esse assunto. Isso é uma questão de soberania nacional. E aí, Josias, vamos entender o conceito aqui rapidamente. Colocar o Estado de joelho, aplicar suas próprias leis, acabar com o empreendedorismo econômico, tá? Isso, de novo, é questão de soberania nacional. Deveria ser a prioridade única do governo recuperar esses territórios, não só do Rio de Janeiro, em todas as periferias. Mas repito a você, o Lewandowski nunca tocou nesses assuntos que nós estamos conversando aqui agora. Então, existe, se você quer criticar o Cláudio Castro, como o Maierovitch criticou de forma contundente, e eu também não votei nele, não tenho procuração para defender o Cláudio, tá? A gente tem que deixar muito claro a ampla responsabilidade. Lembrando também ao Maierovitch que há pouquíssimo tempo o governo federal emprestou para o Sérgio Cabral os blindados. Mais de uma vez, sem GLO. Parece que para o Sérgio Cabral você pode emprestar os blindados. O Cláudio Castro você não pode emprestar os blindados, né? Sem GLO, sem burocracia, sem AGU, simplesmente 2 ou 3 horas depois do Sérgio Cabral pedir os blindados emprestados, eles estavam à disposição. Ah, porque ia ter Olimpíada, então a condição é outra, né? Calma aí. Emprestar um equipamento blindado para proteger. Desculpa, emprestar um equipamento blindado para proteger vidas, não é possível que o governo federal não tenha essa sensibilidade. Não é possível, sabe? Acabamos de ver o retrato de um Brasil dividido entre o discurso bonito e a realidade dura que o povo enfrenta. De um lado, um governo que esconde gastos milionários com luxo.
enquanto o trabalhador mal consegue pagar as contas. Do outro, a interferência política que atrapalha o trabalho da polícia e desmoraliza quem tá na linha de frente. Rodrigo Pimentel falou o que muita gente não tem coragem e Rodrigo Constantino mostrou até onde vai o peso do ativismo judicial. E a pergunta é, quem tá lucrando com esse jogo? Porque o povo, esse, só perde. Se você também tá cansado dessa inversão de valores, comenta aí. O Brasil Real precisa de respostas. Valeu por ficar até o fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora juntos mostrar que o Brasil Real não se cala. Até o próximo vídeo.